Que eu acho que funciona, pelo menos para mim, é nós tentarmos simplificar a nossa vida ao máximo. Desde, desde a organização da casa, ter só aquilo que realmente usamos no dia a dia, porque quanto mais coisas nós tivermos, mais tempo vamos ter que arrumar a casa, mais tempo vamos demorar a limpar. Mesmo com as crianças, com os nossos filhos, não é? O primeiro filho, que é aquele impacto de a criança vai precisar de tudo e mais alguma coisa. Não vai, as crianças precisam de coisas, é mesmo o básico, é mesmo aquilo mais simples, porque aquilo que as crianças mais querem é a nossa presença, são os pais, é o nosso tempo. Tempo é tudo para os nossos filhos. Bem-vindos a mais um episódio da ECPOD. O meu nome é Mariana Almeida, tenho comigo Helena Guerra e é com enorme entusiasmo que neste novo episódio estamos à conversa com a Tânia Martins. Desde pequena, a Tânia sempre adorou criar e mudar casas, casas para as bonecas, para as formigas ou de plasticina. E quando chegou o momento de concorrer à universidade, não teve dúvidas e formou-se em arquitetura. O seu gosto por tornar as casas mais bonitas, funcionais e mais sustentáveis levou-a mais tarde a criar a sua marca própria, a Home Stories. Mãe de duas adoráveis meninas, a Madalena e a Mariana, e apaixonada pelo mundo da educação positiva e do consumo consciente, abre-nos diariamente a porta da sua casa através do seu Instagram e inspira-nos com histórias da sua vida real. Bem-vinda ao Decopod, Tânia. Obrigada e obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, Tânia. Estamos super entusiasmadas para esta aventura que vamos iniciar através da conversa que nos vai ligar durante estes minutos. E desde já queríamos muito que partilhasses connosco a paixão que tens pela arquitetura, que é a tua área de formação, em que expressas também a tua preocupação ambiental. Recentemente também sabemos que fizeste uma certificação em Passive House, com o objetivo de desenhar as casas de uma forma mais energeticamente eficientes, mais saudáveis, mais confortáveis e mais sustentáveis no fundo. Queríamos muito, por favor, Tânia, que nos explicasses resumidamente em que é que consiste este modelo de construção, para percebermos melhor também daquilo que estamos a falar. Então, pronto, eu queria, através da arquitetura e do meu trabalho, tentar tornar, com a minha profissão, fazer algo mais sustentável. E daí eu ter procurado várias vertentes na arquitetura, por onde é que eu poderia seguir. E foi aí que eu já tinha conhecido o conceito de Passive House na universidade, mas agora quis aprofundar esse conhecimento. E então fiz esta certificação. E agora, depois de ter feito esta formação em Passive House e ter conhecido melhor o conceito, é que eu percebo que quase tudo aquilo que eu aprendi não é que esteja errado, mas está muito incompleto. E há tanto ainda para se fazer no caminho da sustentabilidade, principalmente na arquitetura, e tendo em conta que a arquitetura e as casas, né, onde nós vivemos, é algo que tem muito impacto no mundo, não é? Se fala-se muito nos transportes, na alimentação, mas a construção também tem muito impacto. E é aqui que nós, arquitetos, engenheiros, todos ligados à construção, podemos fazer a diferença. Eu descobri a Passive House, e ainda bem, em boa hora. E o que é isto da Passive House? Eu acho que a forma mais simples de explicar às pessoas eu diria que é um rigor na construção, porque agora, se olharmos para as nossas casas, quase todas as casas, em Portugal, por exemplo, que é aquilo que nós conhecemos mais de perto, têm graves problemas na construção, ou têm muitos problemas de umidades, ou têm salitre nas paredes, ou têm infiltrações, ou têm casas que ficam com muito mofo, as coisas ficam com bolor, muitos cheiros, o ar saturado, ou seja, parece que de repente está tudo errado. E se nós desde raiz construíssemos logo bem, muitos destes problemas seriam evitados. E isto poderia começar por evitarmos as pontes térmicas, são zonas da construção que não têm qualquer tipo de isolamento, como a maior parte das casas em Portugal, que não têm nenhum isolamento térmico. E o que é que acontece? Quando não há um isolamento, todo o frio e calor que vem da rua vai traduzir-se para o interior e vai criar estes problemas de condensação, umidade, que são muito maus para a nossa saúde. Daí, se é muito importante fazermos este isolamento térmico corretamente das casas, não é só entre paredes, é sim preciso também isolar pilares, vigas, coberturas, ou seja, toda a envolvente exterior da casa. Okay.
Depois disto, também é muito importante ter umas janelas que sejam certificadas Passive-House, porque não é só instalar uma boa janela, é preciso ser bem instalada com os devidos requisitos para uma Passive-House que garantem uma correta estanqueidade ao ar, garantem um correto isolamento térmico, ou seja, há aqui vários parâmetros que fazem diferença na instalação de uma janela. António, eu se calhar até aproveitava para te perguntar, porque nós, não sei se tu conheces, nós na DECO trabalhamos muito a questão da pobreza energética, associada também à questão do edificado, porque na verdade o que acontece é que até temos um gabinete de aconselhamento energético e agora até desenvolvemos alguns balcões de habitação e energia exatamente por esse motivo, porque sabemos que de facto um dos grandes problemas dos consumidores é de facto, mesmo que queiram, não conseguem obter o tal conforto térmico porque de facto tinham que mudar estruturalmente as suas edificações, as suas casas, não é? E aquilo que tu disseste é tão importante porque tu tocaste aí num ponto que é, por exemplo, as janelas, que é algo que normalmente os consumidores querem investir para de facto mudar. E tu disseste algo que é, se de facto elas fossem certificadas em Passive-House, se calhar poderiam ter, e se tivesses que dar, imagina, se fosse comigo, não é, um consumidor, e dizia, olha, mas como é que eu posso fazer para ter essa certificação? Sabes-me dar mais ou menos alguma orientação? Sim, como é que por exemplo, faz? é assim, pronto, ou seja, para fazer uma Passive-House as janelas têm que ter certificação Passive-House, mas não quer dizer que só as janelas certificadas Passive-House é que são boas. Certo. No entanto, há alguns requisitos que nós devemos ter atenção quando, por exemplo, nós vamos mudar as janelas de uma casa, investimos numas boas janelas, com um conforto térmico, com janelas em PVC ou com vidro duplo, pronto, mas boas janelas. Mas depois falha na instalação, por exemplo, em que a instalação é só aparafusar e colocar um cordão de silicone, e isto está errado, por exemplo. Pode ser uma ótima janela, mas pode ficar inviabilizada a eficiência só pelo facto de não estar bem instalada. Exatamente, ou seja, fazemos ali um grande investimento e depois temos este problema, por exemplo, na instalação. Ou, por exemplo, colocamos umas boas janelas, uma boa instalação e depois esquecemos de ventilar a casa, porque antes tínhamos umas janelas muito mais deficientes e a casa quase que ventilava por si só, não é? Certo. E isto acontece muito, colocamos umas boas janelas, a casa fica muito mais estanque e depois não há renovação de ar e aí começam problemas de condensação, lores, mofo. Pois. E é muito importante. É preciso saber usar também, é preciso saber usar os novos equipamentos, não é? Exato. Sim. É tal a questão do comportamento, ou seja, uma pedagogia para o comportamento, porque acho que às vezes, e isto fazes muito, não é? Mesmo através dos teus stories, tu de uma forma leve e inspiras à mudança de comportamentos em casa, que podem depois ter um impacto a nível de conforto térmico, é muito interessante. Sim, faz, e não é só abrir janelas, é mais coisas. Claro. Bom, há aqui imensas dicas que eu dou quase diariamente. Claro. Mas pronto, ou seja, depois, para além das janelas, temos também a parte da ventilação mecânica. E o que é a ventilação mecânica? É um sistema que existe muito nos países nórdicos, aliás, há em alguns países que até é obrigatório na construção de raiz, que é um sistema que faz esta ventilação da casa mecanicamente e que garante que o ar da casa é renovado através de um filtro, ou seja, há uma entrada de ar no exterior que passa por este aparelho que faz a renovação do ar através de um filtro para tornar o ar limpo e vai insuflar na casa. E, ao mesmo tempo, tem uma extração que vai retirar o ar saturado da casa. Ou seja, numa Passive-House, quase que nem precisamos de abrir as janelas porque temos este aparelho que nos faz esta renovação automaticamente e diariamente, sem ter que nos preocupar com a qualidade do ar. E garanto-nos que temos uma casa com ar renovado, saudável e isto de uma forma de uma forma eficiente, porque estes aparelhos também têm um recuperador de calor, faz com que não injete só ar frio, também injete ar que consiga ambientar uma casa. E se a casa for devidamente isolada e com umas boas janelas e ter uma boa estanqueidade ao ar, não vamos ter tantas necessidades de climatização. Ou seja, não vamos ter tanta necessidade de usar mais energia para aquecer ou arrefecer uma casa. Porque a casa está tão bem construída, está tão bem isolada, está tudo feito devidamente, que as necessidades energéticas para aquecer ou arrefecer vão ser muito inferiores. Não quer dizer que não seja necessário, atenção, porque
há alturas do ano em que é muito frio ou é muito quente em Portugal, e aí pode haver necessidade de aquecimento ou arrefecimento, ou com ar condicionado, ou com pavimento radiante, e depois é um bocadinho à escolha do consumidor. Mas vão ser muito menos as A própria necessidades. estrutura já concorre para uma maior eficiência, não é? Exato. Exatamente, exatamente. Por isso, a Passivhaus é todo um conjunto de destes pormenores que eu falei, que é o isolamento térmico, no geral, as janelas, a estanqueidade ao ar, a ventilação mecânica e não ter pontes térmicas. Pronto, para não haver perdas de temperatura. Quase que o nome Passive House é associado a uma ideia de a casa é autossuficiente, não é? Ou seja, tem quase que É a casa ter menos necessidades. de mexer para produzir energia, digamos assim, é interessante. O conceito de Passivhaus é nós evitarmos usar o máximo de energia, pronto. É Certo. reduzir o consumo ao máximo. Exatamente. Olha, Tânia, agradecemos imenso essa partilha que é excelente para nós também, que estamos a aprender imenso contigo, mas perguntava também na tua perspectiva de consumidora, para além da tua perspectiva de arquiteta, aquilo que tu adaptas na tua própria casa, quais são as estratégias que tu utilizas no teu dia-a-dia para viveres alinhada com este propósito que tu, do ponto de vista profissional, vives de uma forma muito séria, né? E também muito interessante, muito profissional, mas no contexto pessoal tu também prossegues digamos que este propósito, e em que medida é que, exatamente, em que medida é que nós consumidores também podemos operacionalizar essa mudança nas nossas casas? Gostávamos muito de partilhar algumas estratégias que tu utilizas. Eu já mudei tantas que para mim já são quase normais que eu já nem mas, por exemplo, do meu dia a dia passei a comprar mais a granel para evitar, para mim ir ao supermercado e comprar coisas embaladas é mesmo daquelas coisas que me custa um bocadinho fazer, então tudo o que é frutas e legumes eu passei a comprar nas mercearias aqui ao pé da minha casa, pronto, ou em cabaz, já não vou ao supermercado, já não uso saquinhos de plástico para tudo, evito ao máximo comprar fruta embalada ou legumes embalados, mesmo, por exemplo, as leguminosas, grão, feijão, também compro tudo a granel e cozo eu própria em casa. Guardanapos de papel também deixamos de usar, temos os guardanapos de pano que usamos diariamente, pronto, só quando temos uma festa ou assim, que acaba por ser mais prático o papel, mas sempre lá está a versão reciclada, o papel higiênico igual, coisas pequeninas que parece que não têm assim muito impacto, mas às vezes se calhar fazem pequenas diferenças. Por exemplo, os detergentes também compro alguns a granel, nem que sempre consigo comprar todos, mas assim que consigo compro sempre. Gel de banho, shampoo também. A nível, para mim, a grande mudança foi deixar de comprar roupa fast fashion, passei a comprar roupa. Compro muito menos roupa, enquanto que eu se calhar antes era capaz de passar um dia inteiro no shopping a comprar naquelas lojas que eu adorava, né? Que eu agora evito sequer abrir o site para não ter a tentação, mas de facto foi quase uma aprendizagem pensar, bolas, eu não preciso comprar roupa todos os meses, eu não preciso de estar um dia inteiro no shopping, comprar só por comprar, porque depois também é aquilo, o que é que eu quero passar às minhas filhas, não é? Se eu não quero que elas sejam consumistas, e que tenha esta preocupação com o ambiente e com tudo aquilo que nos envolve, não faz sentido eu ser assim. E então eu próprio tive que mudar a minha forma de pensar e de estar para também lhes conseguir passar isso. Para seres o exemplo, não é, que queres transmitir às tuas filhas, no fundo. Exatamente. Aliás, Tânia, deixa-me dizer-te que eu fico deslumbrada quando vejo as tuas idas ao supermercado com as tuas filhas, já vi em algumas publicações, ou seja, tu também aproveitas um bocadinho aquela oportunidade para pedagogicamente passares às tuas filhas aquilo que tu realmente valorizas, por exemplo, a Tânia ir ao supermercado. Sim, eu adoro ir com elas ir ao supermercado, a sério. Porque isto é quase um bocadinho contraditório, não é? Porque quase a gente pode de ir ao supermercado com os filhos. Exatamente. Mas é um momento que
É assim, eu também não vou muitas vezes ao supermercado, porque lá está, eu compro muito aqui na mercearia ou Pois. lá, e prefiro mais as compras locais, também foi uma questão sustentável, atenção. Claro, Exatamente. claro. Mas quando vou ao supermercado, gosto de as levar, porque eu acho que é uma excelente oportunidade para elas aprenderem uma série de coisas que não aprendem em casa ou ir aqui às coisinhas ao perto de casa, que é expô-las mesmo em situações de conflito, vá, ou de situações difíceis, que é ter muita oferta e tentar encaminhá-las para fazer as escolhas acertadas, para me ajudarem, para nos lembrarmos, olha meninas, o que é que nós vamos comprar? E elas fazerem aquele exercício de se lembrar que vamos comprar só aquilo, A lista. a lista, ou por exemplo, elas pedem sempre alguma coisa. Aliás, elas pedem muita coisa no supermercado. Normal. Exatamente, sim. É por esse motivo que na maioria dos casos os pais não gostam de levar os filhos ao supermercado e tu aproveitas a oportunidade para ajudá-los a fazer escolhas, no fundo. Certo. Exatamente, porque depois vai-me evitar conflitos a longo prazo, não é? Isto é quase um Claro. investimento agora em pequeninas, para eu depois a longo prazo já ser mais fácil, espero eu, né? Isto nunca se sabe. Mas, por exemplo, elas querem sempre alguma coisa. E eu assim, olha, há dias que elas não comem doces todos os dias, nem chocolates todos os dias, pronto. E há dias que eu disse, olha, as duas podem escolher, mas não pode ser nada que tenha muito açúcar, ou que tenha chocolate, E então elas, então pode ser um sumo, daqueles naturais. E eu, pode ser, olha, boa ideia, isso é uma boa ideia, meninas. Então elas já vão com aquela ideia e vão lá todas contentes, escolhem o seu sumo, ou às vezes não é um sumo, é um iogurte daqueles que têm granola, que para elas já é assim Já são as pintarolas. E no fundo tu também estás a permitir que elas escolham dentro daquilo que achas interessante. É dar-lhes liberdade. Depois há dias que eu deixo, olha, eles podem escolher um gelado. E elas, mesmo durante as compras, vêem um pacote de bolachas. Ai, mãe, pode ser estas bolachas? Oh, meninas, vocês é que sabem, querem as bolachas ou o gelado? É o gelado. Então pronto. E vê o pacote de batatas fritas. Era batatas fritas. Eu assim, meninas, vocês é que sabem, as batatas ou o gelado? É o gelado. Saímos do supermercado, elas entretanto pediram 1001 coisas, mas saíram só com uma que foi aquelas que elas efetivamente... Pois, isso é tão importante. E se mudasse não sei se... mudavam de ideias. Sim. E não sei se as tuas filhas já estão naquela fase das contas também. Eu tenho o meu mais velho, já está na fase das contas, o meu filho mais velho. E é muito engraçado porque eu tenho feito esse exercício que tu dizes, é mesmo importante, aquela questão de ir às compras e de facto aquilo ser um laboratório, é mesmo um laboratório, porque já estou naquela fase em que ou seja, eu digo-lhe, pronto, olha, agora vais ter que escolher o mais barato, e então ele tem que fazer o exercício de saber qual é o mais barato, para além da questão de ser saudável, não é? E mas ele entra nesse exercício de forma tão entusiasmado que na verdade a própria ida às compras torna-se um momento, claro que não é, claro que vamos ser realistas, há momentos em que é mais difícil, mas depois são desafiantes, mas de facto se conseguirmos ter aquela paciência, não é, de conseguir mudar um bocadinho o chip, esse exercício torna-se muito engraçado até, e até é um momento que pode até ficar nas lembranças deles, não é? Eu acho assim muito... eu também não os levo sempre, diz que eu estou com pressa ou que não estou com paciência, e eu também sei, não é? Há aqui Claro, ao limite. Há dias que eu pronto, até estou com tempo e que faço mesmo questão de as levar, porque aprende-se tanta coisa, mesmo entre elas as duas, a decidirem se levam uma coisa, se levam outra, e depois uma quer isto, outra quer aquilo, e eu tento que elas consigam entender e resolver sozinhas. É tudo. É um momento de grande aprendizagem para todos, não é? E elas são também as líderes da sua própria escolha, no fundo também transferes essa responsabilidade para elas, em que não é só a mãe que decide, mas a mãe, dentro das orientações que transmite às filhas, também as permite decidir. Isso é muito interessante. Sim. Olha, Tânia, sabemos também que a tua palavra preferida, ou uma das preferidas, é criar, sendo que criar está relacionado, por um lado, com a criatividade, mas também, por outro lado, também com a questão da maternidade, que aliás, ainda agora partilhaste connosco como é que também geres, desse ponto de vista, a tua vida mais pessoal, e por isso perguntávamos se, no teu entendimento, que forma podemos promover a criatividade com as crianças e proporcionar-lhe também brincadeiras que deixem memórias mais afetivas para a vida.
Como é que vês, por exemplo, as escolhas dos brinquedos no contexto atual? Pronto, também é um grande desafio. Nós, às vezes, os brinquedos não têm que ser só materiais ou que pressuponham a compra de novas coisas, mas também poder utilizar aquilo que temos ao dispor e com essas coisas tornar uma brincadeira mais significativa e com uma maior aprendizagem até. Olha, eu nisso sempre foi algo que eu costumo dizer que a maior criatividade para uma criança é a coisa mais aborrecida, o brinquedo mais aborrecido, porque permite às crianças criarem aquilo que quiserem com uma coisa muito simples. E por isso eu nunca quis que as minhas filhas tivessem muitos brinquedos, nem que no Natal oferecessem muitas coisas. Sempre foi mais aquela questão de tentarmos reaproveitar aquilo que tínhamos. Por exemplo, eu lembro no segundo Natal da Madalena, o pai recuperou um triciclo que era dele para oferecer a ela. Mesmo fizemos uma casinha de madeira para elas, ou seja, é um processo que elas vão criando connosco, que é para elas, que acaba por ser um brinquedo, mas que é algo que elas vão criando, e isso também acaba com que elas também valorizem mais as coisas. Também fizemos uma casinha de cartão, brinquedos assim do dia a dia, sei lá. Eu vi, por exemplo, que tu as ensinaste como é que a roupa era lavada há uns anos atrás num tanque. Eu achei delicioso, porque é muito giro também de uma perspectiva lúdica ensinar aquilo que está na base também da nossa educação, daquilo que nós vivenciamos e que não deixa de ser importante no contexto atual. Achei também uma partilha super interessante. Mas já as crianças adoram brincar com água. Exatamente. Sim, é maravilhoso. O sabão e coisas que fazem espuma e aquilo é uma delícia para elas adoram aquilo. E quem diz isso diz, por exemplo, estar na terra a plantar, nós fizemos uma estufa em que o pai está lá com elas a plantar, a regar, coisas que elas, por exemplo, um fim de semana nosso, eu tento ao máximo que elas não vejam muita televisão, porque eu adoro que elas vejam televisão. Certo. E então estou sempre a arranjar coisas que temos que fazer. Olha, meninas, hoje temos que ir arrumar o jardim, temos que regar as plantas, temos que varrer o jardim, está tudo muito desarrumado, vocês têm que arrumar a vossa casinha. E então vamos todos lá para fora e estamos ali amanhã ou à tarde de volta do jardim. Pronto, foi menos esse bocadinho que elas tiveram a ver televisão. Exatamente. Ou vou fazer o jantar e também, é assim, nós já temos tão pouco tempo durante a semana, ao final do dia, que chegar a casa e entre dar banhos, fazer jantar, isso tudo, sobra pouco tempo para nós estarmos todos juntos. Então eu aproveito ter que ir fazer o jantar e incluí-las comigo, às vezes há um bocadinho mais de trabalho, mas pronto, é uma forma de elas também estarem connosco, de falarmos e conversarmos e elas aprenderem uma série de valências e de brincarem até. Elas adoram cortar legumes e estarem ali connosco na cozinha. A Madalena, quando era pequenina, abria as gavetas e brincava com os tachos, com as colheres. Ou seja, os brinquedos mais simples. E nós às vezes preocupamos tanto a ter aquele cubo que faz a música não sei do quê, ou que faz o som dos animais, às vezes é mesmo, os brinquedos mais simples são os mais criativos para as crianças. Encontrar no que nos rodeia também é uma oportunidade lúdica e integrada entre as várias pessoas da família, porque há brinquedos que, ao invés de integrarem a família, isolam os vários membros da família e, portanto, eu acho que é super interessante essas propostas que até nos estás a fazer e a todos os que nos vão ouvir, são super interessantes mesmo. Sensoriais, não é? Eu acho que é muito a base dos sentidos, e os sentidos podem ser obtidos não só através, lá está, de um produto que é dado, mas em casa. Eu acho esta questão de elas participarem, por exemplo, aquilo que estamos a falar da terra, da água, é verdade, não é? Quer dizer, eles precisam disto para sentir, e também até isto, eu acho que deve até, do ponto de vista mais, não sei, não é a minha especialidade, mas do ponto de vista até mais neurológico, também desperta este tipo de incentivos, não é? E eu acho isso muito interessante. Eu lembro-me perfeitamente de ser criança e adorar estender a roupa e adorar bater com a roupa
Adorava isso, e o sabão, e por acaso é uma memória da minha infância, não me E eu lembro. também tive isso, porque eu cresci Não com os é? meus avós e então tive muito isso. E são essas coisas, essas boas memórias que eu tenho na minha infância que eu tento passar a elas, porque eu sei que é algo que é muito importante para o desenvolvimento delas e que são coisas que eu sei que vão ficar. Não vai ser aquele brinquedo de Isso, plástico que faz a música certo. que elas vão Certo. memorizar. E então, Aliás, até no meu contexto mais pessoal, eu noto, por exemplo, eu tenho uma família grande e, portanto, o mais certo de acontecer era todos os natais, mesmo que um membro da família desse apenas um presente, os meus filhos estavam cheios de presentes no dia da noite de Natal. E eu o que noto é que, de um dia para o outro, eles sentem-se um bocadinho frustrados, porque já viram os brinquedos todos e depois perdem a novidade, porque não é um brinquedo criado de origem pela própria criança, em que ela esteve envolvida na criação do brinquedo com que vai brincar e desfrutar. E, portanto, eu acho que isso é super interessante. Eu, aliás, já te ia perguntar, Tânia, que mensagem é que tu deixavas às mães que nos estão a ouvir, que vão ouvir este podcast, neste sentido de, no fundo, criarem uma imagem mais positiva no seio das suas famílias. Hoje em dia as famílias vivem momentos muito desafiantes por tudo aquilo que nós temos estado a viver. Revestem-se de muita incerteza, de não saber exatamente aquilo que é mais adequado para transmitir aos filhos, todos os acontecimentos marcantes que nós temos vindo a vivenciar. Retiram-nos um bocado a serenidade e digamos que a tranquilidade, que é aquilo que nós mais preservamos no contexto familiar, e por isso gostávamos muito que nos deixasse assim uma mensagem final para as famílias, para as mães que nos podem ouvir. eu acho que o segredo, quer dizer, não é o segredo, é aquilo que eu acho que funciona, pelo menos para mim, é nós tentarmos simplificar a nossa vida ao máximo. Desde, desde a organização da casa, ter só aquilo que realmente usamos no dia a dia, porque quanto mais coisas nós tivermos, mais tempo vamos ter que arrumar a casa, mais tempo vamos demorar a limpar, mesmo com as crianças, com os nossos filhos, não é? O primeiro filho, que é aquele impacto a criança vai precisar de tudo e mais alguma coisa. Não vai, as crianças precisam de coisas, é mesmo, o básico, é mesmo aquilo mais simples, porque aquilo que as crianças mais querem é a nossa presença, são os pais, é o nosso tempo. Tempo é tudo para os nossos filhos. E nunca nós mães temos. Isto acontece, eu acho que isto deve acontecer com todas as mães, que é muitas vezes duvidarmos das decisões que estamos a tomar, seja com o tipo de alimentação que estamos a dar, seja por amamentarmos ou não amamentarmos, seja por darmos bolachas ou não darmos bolachas, seja por pôr nesta escola ou na outra. Nós duvidamos muitas vezes daquilo que estamos a fazer enquanto mães, mas porque também temos muito a opinião, pronto, a opinião de fora, não é? E os exemplos das amigas e dos amigos e da família. Mas eu acho que o mais importante é nós confiarmos em nós próprias e termos a certeza que estamos a fazer o melhor para os nossos filhos, porque ninguém conhece melhor os nossos filhos do que nós. Sim, sim, E sim. nós é que sabemos aquilo que eles efetivamente precisam e aquilo que lhes está a fazer bem e que lhes vai fazer bem. E, e é muito isto, é confiarmos em nós próprias, é tentar simplificar a nossa vida para não nos sobrecarregarmos no dia a dia, porque uma mãe sobrecarregada também não é bom para o nosso filho, nossos filhos, e é tentar incluir os nossos filhos na nossa rotina familiar, não é excluí-los do género, ai, dá menos trabalho, não é? Que eles estejam entretidos, mas depois, quando os conseguimos incluir nas nossas rotinas, nas tarefas, em tudo, depois também criamos muito mais empatia com os nossos filhos, muito mais conexão, eles compreendem-nos quando nós precisamos de ajuda, eu quando estou triste, as minhas filhas chegam ao pé de mim e perguntam assim, mãe, estás triste? Oh. Elas parece que sentem, Percebem, elas percebem, sim, sim, é sim. muito, Estão mais alinhadas com a mãe, né? Estão mais sim, é E alinhadas. Tânia, muito, quando falavas do tempo, e desculpa interromper-te, mas eu acho que é tão importante sublinhar isto, porque de facto, como mãe também, e também atenta às mães da minha vida, que são as minhas amigas e por aí em diante, também sinto que de facto é isso que é o mais importante, mas é o tempo efetivo, porque às vezes nós até temos tempo, mas é um tempo aparente, não é um tempo real, porque é não um é tão tempo, mas qualidade. não é? É isso, é um tempo, a nossa cabeça não está ali, portanto, eu cada vez mais sinto e tento fazer esse exercício, às vezes não é o mais fácil, que é
de facto, quando eu assumo o compromisso de ter tempo, eu tenho mesmo que ter esse tempo, não posso estar com a cabeça, lá está, como dizias, tão assoberbado o nosso dia com tanta coisa, mas se é tempo para eles, então tem que ser tempo mesmo para eles, não pode haver na minha cabeça outro tipo Isso. não é? E até podemos tentar, lá está, conjugar, por isso é que eu digo, as tarefas do dia a dia, sei lá, estender a roupa ao final do dia. Isso, exatamente. Eu se pedir que as minhas filhas vão estender comigo a roupa, elas vão e claro que eu também sei que isto, segundo me dizem, que é enquanto são pequeninas gostam de fazer tudo, não é? Certo. Mas já que gostam agora, eu vou aproveitar, pronto, vou Certo, aproveitar. certo, certo. Eu costumo dizer, e outra coisa que eu também faço muito com elas, que é o que elas desarrumam, brinquedos, mantas, almofadas, tudo, elas é que arrumam. Sim. Aqui em casa todos colaboramos, não há cá criados para ninguém, Claro, cada claro. um faz a sua parte, porque lá está, a casa é de todos, nós todos temos que nos ajudar uns aos outros, nós somos uma família e a nossa casa tem que estar organizada para nós estarmos bem, tem que estar bonita e eu Sim, passo sim. muito este sentido também de responsabilidade, porque tratar os nossos filhos como de igual forma também é algo que para eles os torna muito mais participativos, muito mais orgulhosos, muito mais, não é, querem ser como nós e valorizar aquilo que eles fazem e tratá-los de igual forma como nós tratamos, sei lá, outro adulto, Exato. faz com que eles também, não sei, tenham outro sentido de responsabilidade. Isso também facilita-nos um bocadinho o nosso dia a dia e a nossa relação entre pais e filhos, porque se fizermos alguma coisa de errado com eles, temos que pedir desculpa, temos que nos baixar, falar com eles, quando eles nos dão uma coisa, dizer obrigada. Sim. Quando, por exemplo, quando eles nos dizem, mas agora falaste, às vezes no outro dia a Madeleine disse uma coisa, oh mãe, mas porquê que falaste assim comigo? Porque eu lhe respondi de uma forma mais Sim. assim, oh filha, desculpa, a mãe hoje está cansada, está chateada, Pois. desculpa, tu não tens desculpa, mas a mãe hoje está assim. É Temos a pedir humildade também sermos Diz nós a desculpa, de não assumir é, que isso é muito não erramos. é por importante. não é por serem crianças que não vão sentir, é Claro, normal, claro, sentem muito e mais que ninguém, eles são os claro. nossos filhos, eles precisam Certo. de ser tratados de igual forma, pronto, Claro, não é claro. valorizar por ser criança. Sim. Exatamente. Oh, Tânia, olha, ficaríamos aqui o resto do dia a falar contigo, isso sem Mesmo. dúvida alguma, a partilhar as nossas experiências, a inspirar positivamente, mas temos que terminar, mas a última pergunta que nós costumamos partilhar com todos os nossos convidados, e no fundo parte sempre do pressuposto que é, na tua perspectiva, o que é que a DEC pode ainda fazer mais neste caminho de uma sociedade mais consciente, mais sustentável? Achas que ainda podemos fazer alguma diferença? Podemos levar a nossa voz de uma forma diferente até nesta perspectiva das famílias? Portanto, como é que podemos contribuir para que as famílias tenham esta visão das suas próprias casas, do seu próprio ambiente familiar mais consciente, mais sustentável? Olha, eu acho que isto de dar a voz a outras pessoas, né, até de outras áreas, é muito interessante porque também inspira um bocadinho outras pessoas que estão a ouvir, porque às vezes de repente nós achamos sei lá, não faço, sei lá, reciclagem. Mas depois ouço alguém dizer que faz assim, eu sei, realmente eu poderia fazer isto, é uma coisa fácil, não é? E é um bocadinho por aí, quanto mais pessoas, não é? Vocês conseguirem trazer, falar de vários temas dentro da sustentabilidade, chegam a mais pessoas e inspiram mais pessoas. E pronto, eu acho que é um bocadinho por aí, é trazer mais pessoas ao vosso podcast para inspirar outras. Pessoas reais com uma vida real e pessoas que influenciam já os outros, que é o teu caso, para poder demonstrar de uma forma prática, não é? Como é que é possível fazer isso integrando nas nossas rotinas, não é? Exato, é um bocadinho por aí, tanto na vida profissional como na pessoal. Porque eu acho que elas estão sempre as duas muito interligadas, não é? Sim. Mas pronto, oh, Tânia, olha, muito obrigada. Eu subscrevo a Helena, na verdade, eu por mim estava aqui o dia todo a beber aqui, a inspirar-me também, porque é mesmo isto, mas tenho a certeza, estou aqui com algumas ideias e tenho a certeza que nos vamos voltar a ver, e pronto, e espero Sempre quiserem. mesmo, muito obrigada Obrigada, mesmo Tânia. pela tua disponibilidade e pela tua participação aqui no nosso TechPod. Vamos continuar a seguir-te e a seguir a tua página, sem dúvida.
Bem, obrigada. Com as dicas muito práticas e inspirar-nos com as tuas histórias que acabam por ser, lá está, a ligar a parte pessoal com a parte profissional, que depois tudo acaba por ser tão holístico e tão integrado que lá está, inspira. É mesmo esta a palavra, é inspira, que terminamos aqui. Muito obrigada, Tânia. Muito Obrigada, foi um obrigada. prazer conhecer-vos e falar convosco.